senhoras e senhores, para poder apresentar e fazer um overview do e-commerce, não só no Brasil, mas no Sul, eu convido Júlia Ávila, do Ebit Nielsen. Olá, Júlia. Tudo bom, querida? Olá, Vivi. Seja Obrigada, bem-vinda. primeiramente, pelo convite aí de vocês. Muito feliz de estar aqui participando do evento com vocês. Obrigada. A palavra está com você, viu? Fechado. Vou seguir aqui e a gente vai se falando. Obrigada. Obrigada, então, pela audiência de todos. Espero que auxilie aí o material no negócio de cada um. Bom, vou começar aqui falando para vocês como que está o e-commerce brasileiro, né? Como que foi a evolução, primeiro no Brasil, nesses últimos tempos, né? Então, aqui a gente tem o primeiro semestre de cada ano, e aí a gente já consegue observar o pico que a gente teve esse ano, né? Então, a gente está falando de um crescimento de 47%, né? Nesse primeiro semestre, depois desses 20 anos aí de e-commerce sendo um dos maiores crescimentos. O primeiro semestre, né, desse ano, ele foi maior do que o segundo semestre do ano passado, ele foi 9% maior, e a gente sabe que o segundo semestre é um semestre muito forte, né? Então, é surpreendente ver o resultado dessa forma. E também foi superior ao quando a gente fala da variação do primeiro semestre desse ano com o primeiro semestre do ano passado, também do varejo moderno, aí eu estou falando do offline, né, do autosserviço, cash and carry, farmacadeia, que cresceu 13%. Então, a gente esperava, assim, um crescimento, mas acho que é um crescimento aí de grande destaque, chegando a 38 bilhões de reais em venda. E aí, como que vem todo esse crescimento, né? Então, o que mais puxa esse crescimento, e acho que também, e com certeza também é o que já vem puxando o crescimento do e-commerce nos últimos anos, é o crescimento do número de pedidos, né? Então, a gente alcança aí 91 milhões de pedidos no primeiro semestre desse ano, e o ticket médio, né, que até tinha tido uma retração, ele segue aí em 427, semelhante ao semestre do ano passado, ao segundo semestre do ano passado, e um pouquinho superior ao primeiro semestre de 2019, tá? Mas o grande motivador aí é a questão do número do aumento de pedidos. Aqui a gente consegue ver um pouco melhor, semana a semana, toda essa tendência de crescimento que a gente apresentou, né, que o e-commerce apresentou. Então, a gente consegue ver a partir aqui do início de abril, até vocês falaram já alguns números de datas sazonais que a gente vai poder ver aqui também. A gente vê essa mudança de patamar do total do e-commerce, né? Então, a gente vê essa mudança muito forte por aqui. E a gente também consegue observar como que está esse crescimento entre os departamentos, entre os segmentos de loja, que a gente chama, né? Então, aqui a gente faz o agrupamento de lojas que tem o KINAI, né? O Cadastro Nacional, de acordo com o departamento, roupas e calçados e autosserviço. E aí, o que a gente consegue observar aqui, né? Que a gente tem uma força de departamento, né? É o principal segmento de loja, aí 73% do faturamento, mas que todos os segmentos, né, todos os canais foram favorecidos por essa maioria, né? Tem uma seção aí de automotivos, lógico, né, que faz muito sentido com a situação que estamos hoje, mas todos os segmentos têm esse destaque muito grande aí de crescimento em faturamento, aí quase sem exceções, tá? Então, esse crescimento ele também foi pulverizado. E aí, quando a gente olha entre as regiões, que acho que até vocês já comentaram, né, alguns dados aí, né, a gente tem um destaque aí de Norte e Nordeste, com esse crescimento bem forte, né, e aí passa já a contribuir com um terço, né, de todo o crescimento do semestre, veio puxado por Norte e Nordeste, que acabam ganhando importância, lógico, ainda tem uma importância menor, principalmente o Norte, mas acabam com esse crescimento aí acima, né, dos 90%, contribuindo bastante. Aí a gente tem o Sudeste, que é a região mais importante hoje para o e-commerce, né? Mais forte do que até o Sudeste é para o offline. E aí é uma região que mais contribui também pela sua importância, né? O Centro-Oeste ele cresce 45%, né? E o Sul a gente está falando de um crescimento de 25%, onde alcança aí uma importância para o total de e-commerce de 17%, né? Do total do faturamento. Então aí entre a segunda e terceira região, disputando aí com o Nordeste do e-commerce brasileiro. Olhando um pouquinho mais para a região Sul, né? A gente está falando de um faturamento aí de aproximadamente 7 bilhões de reais no primeiro semestre desse ano. A gente teve uma variação de 25%, como a gente viu no slide anterior, e como que foi isso entre os estados, né? Então, o
O Paraná tem uma importância de 34%, então é o segundo estado aí em importância, e cresceu 27%, crescendo assim até acima média, crescendo até acima da média da região, né? Então tem esse crescimento de 27% no total, impulsionando aí a região. E aí, olhando igual a gente olhou lá para o Brasil, né? O que puxa esse crescimento, né? Então, quando a gente olha isso quebrado por pedidos e ticket médio, a gente observa novamente que, mesmo quando a gente quebra, né, o Sul e o Paraná, o que impulsiona mesmo o crescimento é a quantidade de pedidos, né? No geral, quando a gente olha para Norte e Nordeste, para vocês terem uma noção, já é mais quebrado entre ticket médio e pedidos, né? E aí, quando a gente fala de regiões onde já tem o e-commerce mais forte, ele é mais puxado nesse último semestre por pedidos, assim como a gente está falando de Sul, Sudeste, são as regiões que crescem mais pelo número de pedidos mesmo, tá? É o grande impulsionador, e o ticket médio aí fica mais estável, com um leve crescimento. Olhando agora, entendendo um pouco o outro lado, né? Entendendo como que as pessoas estão chegando nessas lojas, né? Então, a gente sabe que teve a questão de consumidores, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas como que as pessoas que estão buscando, como que elas escolhem a loja que ela está comprando, né? Então, o que a gente pergunta aqui é como que você chegou à loja. Então, quando a gente tinha visto, né, no fechamento do ano, a gente tinha visto um ganho de força muito grande das redes sociais, então é o que estava crescendo. Agora a gente já viu até uma leve retração aqui, então vinha, acho que foi um grande boom, né, de possibilidade de vendas, né, de chegar na loja através de uma rede social, de uma propaganda ali. Segue muito forte, né, segue sendo a segunda principal escolha, tanto para o Brasil quanto para o Sul, quando a gente olha, né, então aqui nessa primeira bloco aqui é o Brasil e aqui é o Sul. Mas o que tem grande destaque mesmo nesse período é esse digitando o nome da loja. Então, eu já chego, eu já estou direcionada para a loja que eu vou, então eu digito o nome da loja e já vou direto para essa loja onde eu quero fazer a compra. Então, alcança aí já 17% dos respondentes aqui, a mesma coisa para o Sul. Então, coincidentemente aqui ficou bem parecido e os dois tiveram esse crescimento. Então, acho que essa é a grande mudança que a gente teve aqui de como chegou a loja e o grande crescimento. E aí, olhando um pouquinho das datas sazonais que vocês falaram, né? A gente teve Dia do Consumidor, que cresceu acima do que cresceu na média nos últimos anos. A gente teve a Páscoa, né? Que até vocês estavam falando aí agora que a Páscoa, né, nem tinha muito volume no e-commerce, foi o primeiro ano com grande volume. E a gente trouxe as duas principais aqui que mais cresceram, né, que foram muito impulsionadas com certeza por esse período de quarentena, né, mas também porque o consumidor também já estava testando essa opção de compra na internet nesse período. Então, a gente estava falando do Dia das Mães, que cresceu 68% no Brasil, o Dia dos Namorados 91%, e esse crescimento intenso ele também se repete no Sul e no Paraná, né? A gente está falando do Dia dos Namorados crescendo 50% para o Paraná e o Dia das Mães 42%. Tá? Então, esse crescimento também se repete, aqui um pouco em menor intensidade do que a gente vê no total Brasil, mas também é um crescimento muito intenso. Tá? E aí é muito impulsionado por todo esse período de pandemia que nós tivemos, onde grande parte das categorias não tinham nem a opção de serem compradas no offline. E aí, olhando aqui um pouquinho para frente, né, ainda complementando essa parte de datas sazonais, a gente sempre pergunta como que está a intenção de compra. Então, a gente faz isso por trimestre, né, e também faz da Black Friday principalmente, né. E aí, o que eu acho que é interessante da gente ver, então, esse dado, essa evolução aqui é do Brasil, então, toda a pesquisa que a gente pergunta, a gente faz isso todo ano, né, então, em 2019, a gente estava falando de 88% das pessoas que responderam que tinham a intenção de fazer uma compra na Black Friday. A gente já está falando esse ano de 91%, então é um crescimento de 3 pontos percentuais. Então, 91% dos shoppings no Brasil têm a intenção de comprar na Black Friday, né? Um aumento aí. E quando a gente olha para o Sul, né? A região Sul já vê muito semelhante ao que a gente vê no Brasil, também tem esse crescimento e chega a 98% do painel de respondentes aí que tem a intenção de comprar. Então, é uma data que, apesar da gente ter já essa reabertura, né, diferente das datas sazonais que a gente viu aqui, tem uma intenção forte e mais forte do que tinha no ano passado. Tá? E aqui a gente mostra um pouquinho de categorias, que estão as top 3 categorias aqui. Então, eletrônicos, eletrodomésticos e casa e decoração
são as top 3 aí de intenção de compra na Black Friday. E aí, olhando um pouco de consumidor, né? Então, como que se teve alguma mudança de consumidores nesse período, né? Então, a gente vê tanto no Brasil, quando a gente olha para o Sul, quando a gente olha para o Paraná, a gente vê um crescimento dos dois extremos, tá? Então, a gente vê um crescimento da parte que ainda é uma parcela menor, né, do total do e-commerce, aqui no Brasil de 9% era, né, e no Paraná de 11,5%. É uma parcela que ganha significativa importância em todas as regiões, tá? Aqui tem o destaque do Sul e do estado do Paraná, mas isso acontece pulverizado no Brasil como um todo. E também é a parte acima de 49 anos. Então, a gente consegue perceber esses dois extremos crescendo aí, né? Acho que tem uma questão das pessoas acima de 49 anos que muitas vezes não tinham a segurança, né, para comprar online, e não se sentiam tão confortáveis, que nesse momento, né, talvez não tinham mais a outra opção. Então, cresceu essa parcela da população aí, e também um público mais jovem, tá? Então, esses foram os grandes destaques e a grande mudança nesse quarter, no Q2 de 20, onde teve essa pandemia, o impacto da pandemia no e-commerce de forma mais intensa. Outro destaque que a gente vê é com relação à faixa de renda, né? Então, a gente tem uma renda de até R$ 44.180. Aqui a gente faz a pergunta pelo salário mínimo, então, para a conversão aqui, a gente está usando o salário mínimo de 2020, mas a gente está falando de uma parcela, né, de uma renda até R$ 4.180, que também cresceu, né? Então, há pessoas que talvez não se sentiam tão confortáveis em comprar e que passaram a comprar, visto que também só tinham essa opção nesse momento. Então, tem esse aumento dessas pessoas com a renda na faixa até R$ 4.180. Um ponto que não está aqui, mas que acho que também contribui com isso aqui, é a questão dos meios de pagamento, né? O cartão de crédito é o principal meio de pagamento para o e-commerce hoje, mas a gente teve um grande destaque, aí tem muito a ver com essa questão da renda que a gente está falando aqui, do crescimento de boleto bancário, tá? Então, tem um grande impulso, é o meio de pagamento com maior crescimento durante esse período, o que também tem a ver com a renda, com a questão de crédito, né? Para ter um cartão de crédito e tudo mais, também que acaba crescendo por aí e é um grande destaque, tá? Tanto para o Brasil quanto para as demais regiões, e aí está muito em linha com essa questão da renda que a gente está falando aqui. E aí, olhando para consumidores, né? Então, no Brasil, a gente tem uma entrada de novos consumidores muito forte, né? E aí a gente vê isso pulverizado entre as regiões, né? Então, aqui a gente consegue observar, e aí é uma pergunta também que a gente faz aqui, onde a pessoa fazer a compra, ela retorna se aquela é a primeira compra online. Então, a gente já consegue observar aqui que no Paraná a gente tem um maior crescimento, né? Então, 21% das pessoas no segundo trimestre declararam estarem aquela sendo a primeira compra online. Então, é uma parcela já de 21% desse total, e também um crescimento, né? Mesmo quando a gente compara com o primeiro trimestre desse ano, a gente está falando de um crescimento de 4 pontos percentuais, uma intensificação grande aí de novos consumidores entrando para essa compra online. E aí, duas informações que a gente capta, né? Então, a gente tem uma pesquisa de compra, onde a gente capta os motivos que levaram à compra, onde a gente não teve grandes alterações, tá? No geral, ficou relativamente estável esse NPS, né? Então, essa avaliação do consumidor com relação à experiência de compra, isso ficou estável no geral. No geral, o que a gente teve um pouco de mudança foi uma questão da segurança. Então, as pessoas, quando a gente fala de motivadores, a segurança é algo que teve um incremento, né? Então, as pessoas estão se sentindo mais confortáveis de realizar a compra no e-commerce. Mas a maior mudança que a gente teve foi na pesquisa de pós-venda, né? Então, que a gente chama aqui, né, depois que ele já recebeu o produto. Então, no Brasil, a gente teve uma redução, né, de 5 pontos percentuais aí desse NPS, que os consumidores avaliam como um todo, né, do nosso universo todo de colaboradores de EBIT. E quando a gente fala do Sul e do Paraná, também teve uma retração. O bom é que aqui foi menor, né? Principalmente no Paraná, teve uma redução, mas muito menor do que a gente compara no Brasil e menor também que o do Sul. E aí, essa parte de pós-venda, ela é muito influenciada pela questão de frete, prazo de pagamento, qualidade do produto, tá? E aí, aqui, o principal
ponto da parte da pós-venda nesse período é a questão do prazo em dias, né? Então, a gente vê que no Brasil teve um aumento de 2 dias úteis, 2 dias, desculpa, no Sul, 1 dia, e no Paraná também 1 dia. Então, acho que isso é um dos fatores que acaba influenciando aqui. A gente está falando da média, né, de categorias, média de colaboradores, mas sim, a gente sabe que teve um impacto em função dessa demanda muito grande, que acabou sendo inesperado. E também com relação à quantidade de pedidos entregues fora do prazo, né? Então, você vê que no Brasil, onde a gente teve o maior impacto do NPS, que teve a maior queda, teve uma porcentagem de 15% dos pedidos entregues fora do prazo. O bom é que do Paraná, como a gente viu, né, que o NPS ficou praticamente estável, a gente também não teve um aumento de pedidos fora do prazo. No Sul, teve um aumento de 1 ponto percentual e no Paraná se manteve estável. Então, esses fatores aqui, né, esse aumento do prazo em dias menor do que a gente teve na média do Brasil e essa quantidade de pedidos entregues fora do prazo foram os 2 fatores principais que contribuíram para o NPS de pós-venda não aumentar, não diminuir tanto quanto diminuiu no Brasil, na região do Sul e do Paraná, né? Então, uma coisa positiva que a gente consegue enxergar por aqui. A outra coisa é a questão do frete grátis, que no Brasil a gente vê uma redução e quando a gente fala do Sul e Paraná, a gente vê um aumento, o que também aumenta essa satisfação aí, né? A gente sabe que o frete grátis é a primeira alavanca e é algo que é a preferência dos consumidores do e-commerce, né? Ter essa vantagem. Então, a gente vê que nessa região e no estado do Paraná, isso aumentou e também acaba contribuindo para essa satisfação do consumidor. Tá? E aí, acho que aqui a ideia né, para a gente poder fechar aqui, olhar um pouco para frente, né? Então, a gente sabe que a gente viu esse desempenho muito forte do e-commerce, né, nesse primeiro semestre de 2020, onde as lojas offline, grande parte dos segmentos de loja, lógico, com exceção de autosserviço e de alguns outros, estavam fechadas. Então, o e-commerce ele era a única opção para realizar a compra. E agora, o quão vai vir esse crescimento vai estar muito pautado a experiência de compra desse consumidor, né? Ele testou muita coisa, ele acabou sendo obrigado a fazer ali, mas também testou várias experiências. E aí, agora, o quão essa experiência vai ser satisfatória para ele, visto que agora ele tem a opção de comprar no offline de volta, né? O quanto ele vai se manter. E aí, aqui a gente trouxe 5 pontos que acho que são de reflexão aí para a gente pensar daqui para frente, que vão pautar essa experiência de compra. Aí, na nossa opinião, o quão vai se manter esse crescimento tão agressivo do e-commerce está muito pautada nessa experiência do consumidor, tá? Então, o primeiro deles é da questão da navegação à personalização. Então, a gente está falando aqui de uma facilidade na busca pelos produtos nas diferentes plataformas e também personalização de ofertas e promoções, né? Então, o quanto para alguns, até a gente fala, né, alguns segmentos no e-commerce já estão mais envolvidos, já tem uma navegação mais simples, para outros menos. Então, como que a gente facilita essa navegação e busca uma personalização, né, cada vez maior, que a gente sabe que isso está sendo feito muito de forma massiva, né, entre os grandes varejistas, mas como que a gente aprimora isso ainda mais para captar esse consumidor. Depois a gente está falando de um frete mais eficiente, acho que vocês também comentaram, né? A gente sabe que em algumas regiões a gente tem fretes mais caros, né? Norte, Nordeste principalmente. A diferença entre frete de capital e interior, e aí eu estou falando tanto de prazo em dias quanto em valor de frete. Então, e aqui é muito mais, né? A gente sabe que não vai conseguir alcançar o que a gente queria de ideal em tudo, né? Mas talvez se a gente diferenciar entre categorias, né? E diferenciar entre categorias emergenciais, quais categorias que o consumidor está disposto a esperar e quais não, para poder trabalhar esse frete com mais eficiência e satisfazer aí o nosso consumidor. A terceira etapa é a parte do fechamento do carrinho. Então, a questão de segurança, como eu falei para vocês, que teve uma evolução na avaliação dos consumidores com relação a isso, a questão de diversidade de pagamentos e facilidade do fechamento desse carrinho. Então, a gente sabe que muita gente acaba ficando ali, né, antes de concluir o carrinho. Então, como que a gente facilita esse fechamento do carrinho e proporciona isso ocorrer com uma maior porcentagem, né? Essa conversão ocorrer com a maior porcentagem. Então, às vezes eu estou fazendo uma compra onde eu não pretendo repetir, né? Então, talvez eu não queira fazer meu cadastro como um todo. Como que eu posso fazer uma compra mais simples, já que eu sou um consumidor recorrente ali? Então, formas de facilitar esse fechamento do carrinho.
Depois a gente tem uma parte de atendimento pós-compra, que eu acho que foi algo que acabou que nessa quarentena também evoluiu muito, mas ainda tem-se muito a trabalhar, né? A gente hoje tem muito mais formas de falar com os varejistas do que tinha antes, né? Como consumidor, né? Diversos tipos de canal. E trabalhar isso, né? Para ter essa fidelização do consumidor para realizar essa recompra. E aí, por último, muito mais aqui para quem tem loja física e loja online, como que faz essa estratégia de uma loja fluida, né? Como que a gente tem uma coerência estratégica entre uma loja física e uma loja online? Agora a gente tem um e-commerce muito mais forte do que a gente tinha no ano passado e a gente tem a reabertura do offline. Então, como que vai ser essa estratégia conjunta? Para as duas coisas saírem, né? A loja como um todo sai ganhando, independente se é do físico ou do online. Então, como que a gente favorece, né? Então, às vezes a gente vai numa loja de vestuário, eu não encontro o item, como que a vendedora influencia para concretizar essa compra no online? Ou mesmo do online, sei lá, eu tenho uma insegurança de comprar um determinado produto online porque eu quero conhecer o produto, né? Como que eu ajudo a pessoa a conhecer? Como que eu abro essa porta para a pessoa conhecer, independente de onde ela vai fazer a compra? Talvez depois ela volte e concretize a compra mesmo no online. Mas como que eu gero essa coerência estratégica? Porque eu acho que agora, com essa força do e-commerce, vai ter que ser algo a ser muito trabalhado daqui para frente, tá? Então, é isso que a gente vê de perspectivas, de como que a gente entende que vai ficar esse crescimento. Então, a gente tem a intenção de compra em maiores patamares no e-commerce do que a gente via no ano passado, tá? Então, essa intenção, ela permanece mesmo agora, né? Mesmo nessa agora do Black Friday, mesmo no terceiro trimestre das pesquisas que a gente fez de intenção de compra, elas estão mais altas do que estavam no ano passado, mas existe uma questão dessa experiência do consumidor, que ainda tem pontos a evoluir, e que, na nossa percepção aqui, é o principal ponto para determinar esse crescimento do e-commerce continuar nessa toada aí. Tá bom? Espero que tenha ajudado com todos vocês. Vou passar a palavra aí para vocês agora. Obrigada, Júlia. Júlia, tem um tempinho aqui para algumas perguntas aqui do nosso chat? Claro, tenho sim, estou aqui. Então, vamos lá. Júlia, eu só não estou conseguindo ver vocês aqui, então Você está me ouvindo, né? Pelo áudio aqui. Então tá bom, vamos lá. Júlia, você acredita que a região tem potencial para se destacar, né? E a região sul, pensando aqui, né? Superar o Sudeste em relação à quantidade de vendas nos próximos anos? O que falta para que isso aconteça? Que tipo de característica, baseado aí quando você trouxe que as pessoas aí do sul já têm ele sabe da loja que ele quer comprar, né? Ele já entra digitando isso. Comenta um pouquinho desse potencial na sua visão aí, né? Vocês fecharam há pouco tempo aí o Web Shoppers. Faz uma análisezinha aí de potencial aí para a gente, sul-sudeste. Tá. Que assim, fica difícil de dizer assim, se eu acho que assim, para passar o sudeste ou não, né? Eu acho que o que a gente tem é de potencial de crescimento do e-commerce em todas as regiões, né? A gente tem oportunidade de mesmo no sudeste, também tem muita oportunidade de melhoria, tá? É uma região mais desenvolvida, mas existem muitos pontos a evoluir ainda, porque o e-commerce, querendo ou não, tem uma oportunidade no geral do Brasil todo, né? A gente sabe que tem muita gente que ainda não consome, né, no e-commerce brasileiro. Então, existe uma oportunidade muito grande nesse sentido, independente da região, tá? Quando a gente fala do Sul, especificamente, né, e aí acho que a gente fala um pouco desses crescimentos que foram muito agressivos, acho que existe uma oportunidade entre diferentes idades, né, que a gente viu ali, existem populações, né, faixas de idade que ainda estão menos envolvidas, faixas de idade de acordo com a renda que também estão menos envolvidas no e-commerce. Então, acho que vai muito da estratégia de cada um, né, de categorias que também estão menos envolvidas no e-commerce. Então, acho que varia muito de varejista para varejista, do foco que deseja dar e tudo mais, mas buscar uma estratégia focada, né, num público, numa faixa de renda, como que você pretende desenvolver nesse sentido, né? Que a oportunidade, ela existe, mas acho que a questão é como desenvolver essa estratégia para concretizar essas oportunidades que a gente está vendo por aí. Eu acho que o grande benefício que a gente teve da pandemia, a gente sabe que teve muitas coisas, né, que não foram boas, mas o grande benefício que a gente teve aqui foi que muitas pessoas testaram o e-commerce. E a gente sabe que essa é uma principal barreira, né?
Com certeza. Mesmo no Sul, a gente vê que as pessoas testaram. Então, a gente quebrou essa primeira barreira para muita gente. Então, agora, para mim, o desafio é manter essas pessoas e criar essa experiência ainda de forma mais favorável. Porque isso, independente da região, ainda tem muita oportunidade. Verdade, verdade. Júlia, eu quero te agradecer aqui pela sua participação, pela tua presença. Muito obrigada, um abraço, boa tarde para você.